Irmãos, eu convido a todos a que nós abramos a Escritura Sagrada no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 1. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens neste Evangelho. E nessa ocasião, nós faremos a leitura dos versículos 43 a 51, finalizando o capítulo 1 deste Evangelho. Assim diz a palavra de Deus. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: "Segue-me." Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José." Perguntou-lhe Natanael: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Respondeu-lhe Filipe: "Vem e vê." Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: "Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo." Perguntou-lhe Natanael: "De onde me conheces?" Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira." Então exclamou Natanael: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Ao que Jesus lhe respondeu: "Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás." E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Irmãos, em sequência à nossa série de mensagens, nós temos visto algumas coisas tão importantes nesse Evangelho segundo João. Nós percebemos que a partir do versículo 35 até o final, até o versículo 51, Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Cristo é quem chama. Cristo é quem chama aqueles que são seus. Isso precisa ficar bem claro a nós. O chamado pertence a Ele, e Ele nos chama para que sejamos dEle, para que sejamos eternamente dEle, para que assumamos um compromisso com Ele, de o amarmos, de servirmos a Ele, acima de todas as coisas, segui-lo, mas também de testemunhá-lo, ou de testemunhar acerca dele. Cristo nos chama, mas Cristo nos dá uma missão. Mateus capítulo 28, nas palavras de Charles Spurgeon, que nós mencionamos domingo passado: se Ele lhe é tão precioso, você não será capaz de guardar as boas novas para si mesmo. Você a sussurrará ao ouvido do seu filho, contará ao seu marido ou à sua esposa, compartilhará avidamente com os seus amigos. Sem o encanto da eloquência, você estará mais eloquente do que nunca. Seu coração falará e seus olhos brilharão enquanto você fala do seu doce amor. Todo cristão aqui ou é um missionário ou é um impostor. Lembre-se de que ou você está espalhando o reinado de Cristo, ou você não o ama. Não é possível coexistirem uma alta apreciação de Jesus e uma língua inteiramente silenciosa acerca dele. Não é possível. Foi assim com os primeiros discípulos, aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e foi assim até o dia da morte deles. É isso que nós veremos nesta noite,
lembrando que João já está no final do primeiro século, escrevendo de Éfeso para judeus e gentios espalhados pela província romana da Ásia Menor. E João escreve com uma tese, com o objetivo principal: provar a divindade de Jesus, que Ele é Deus. E acompanhe comigo, nós temos visto até aqui que após os primeiros 18 versículos, que é o prólogo, onde João introduz o assunto da divindade de Jesus, que é a sua tese, após introduzir esse assunto, João inicia uma narrativa do versículo 19 do capítulo 1 até o 51. E desses versículos 19 a 51, ele está relatando o que aconteceu durante um período de 4 dias sucessivos. Primeiro, dos versículos 19 a 28, o primeiro desses 4 dias sucessivos. De 19 a 28, quando João, o apóstolo, relata o testemunho de João Batista a uma comissão enviada de Jerusalém, a fim de interrogá-lo. E nós meditamos, enviada pelo Sinédrio Judaico de sacerdotes e levitas. Nós vimos o testemunho de João. Versículo 29, no dia seguinte, vejam aí, acompanhem na sua Bíblia, do versículo 29 a 34, o segundo dia, quando o evangelista relata o momento em que João Batista, ele avista Jesus se aproximando dele, em direção a ele, onde ele estava batizando, em Betânia, do outro lado do Jordão. E João Batista faz 6 declarações acerca da identidade de Jesus, mas aqui há um público mais amplo, indeterminado, não identificado de pessoas. Versículo 35, no dia seguinte, até o 42, que é o terceiro dos 4 dias sucessivos, meditamos no domingo anterior, Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos. E dos versículos 35 a 42 foi o relato do chamado de 2 discípulos de João Batista. Um era André e o outro não é descrito aqui, mas a maioria entende que é o próprio apóstolo João, escritor deste evangelho. Eles estão na companhia de João Batista, ouvem o testemunho acerca de Jesus, seguem Jesus, passam o dia inteiro com Jesus. E André vai então atrás de um terceiro, ele encontra um terceiro, que é o seu irmão Simão Pedro, e conduz Simão Pedro até Jesus Cristo. Agora no versículo 43, no dia seguinte, que é a mesma palavra utilizada aqui, seguinte, em algumas traduções está como imediato, mas é a mesma palavra dos versículos 29 e 35. No dia seguinte, o 4º e último dia sucessivo, então, é a história de quando Jesus chama mais 2 discípulos, que é Felipe e Natanael. Felipe e Natanael. Então nós meditaremos nessa noite no chamado de Felipe e Natanael, nessa temática de Jesus chamando os seus primeiros discípulos. 35 a 42, André, o outro discípulo, provavelmente João, e Pedro. Agora Felipe e Natanael, 5 primeiros discípulos. Eu dividi o texto, a passagem, em 4 partes. 4 partes que eu gostaria de meditar com vocês. A primeira parte do nosso texto, da nossa passagem, é os versículos 43 e 44, quando Jesus vai para a Galileia e ele chama Felipe. Vejam aí no texto. No dia seguinte, o 4º dia, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então Jesus, após encontrar-se com Pedro, no último versículo 42, estando ainda em Betânia, além do Jordão, Jesus decide cruzar o rio Jordão para o lado ocidental, e dali ele seguiu para a Galileia, uma distância muito longa ele percorre aqui, alguns acham que é mais de 100 quilômetros, é uma distância longa ele percorre, Jesus.
E na Galileia, Jesus encontra Filipe, que era, o texto diz aí, da mesma cidade de André e de Pedro, que era Betsaida, que Betsaida significa casa de pesca ou casa de redes. É isso que significa, que ficava à margem do lago da Galileia. Era uma cidade habitada na maioria por pescadores. Pedro, André, os irmãos João, Tiago e Filipe era da mesma cidade. E João aqui, o evangelista, ele relata o encontro de Jesus com Filipe de maneira bem sucinta. Ele não dá muitas explicações. O que sabemos do texto é que Jesus encontra Filipe e diz algo a ele que parece muito simples, mas que está carregado de poder, está carregado de autoridade. É um chamado eficaz. Jesus diz a Filipe: segue-me, chamando Filipe para ser um dos seus discípulos. Quando você lê o texto, nos dá a impressão que Filipe passou a seguir a Jesus sem talvez ter ouvido nenhum outro, sem ter ouvido nada antes de outro acerca de Jesus. Existe uma possibilidade, alguns fatores que indicam que André e Pedro estiveram com ele antes dele encontrar Jesus. É provável isso, que André e Pedro tenham falado com o seu amigo, já que eles eram da mesma cidade. Então, talvez o texto esteja sugerindo que eles tenham conversado antes de Filipe ter se encontrado com Jesus. Mas João não dá muito detalhe. O fato é que Jesus, é muito importante, atenção isso, irmãos, Jesus quis ir para a Galileia. Jesus quis ir para a Galileia chamar Filipe, e ele faz isso pessoalmente. Ele diz: segue-me. E está implícito no texto que Filipe prontamente, sem reservas, torna-se um discípulo de Jesus Cristo. Ele passa a seguir o Senhor Jesus. O presbiteriano Matthew Henry, é interessante, comentando isso, ele diz o seguinte: Cristo irá encontrar aqueles que lhe são dados, onde quer que estejam, e nenhum deles se perderá. Nenhum deles se perderá. É isso que Jesus faz. Ele parte para a Galileia para encontrar Filipe. Ele diz: segue-me, e Filipe segue a ele. Esse é o chamado de Jesus, irmãos. É assim que Jesus chama. Por isso que nós não devemos nos entristecer quando nós falamos do Evangelho a alguém. De certa forma, nós ficamos tristes porque nós sabemos o resultado final daquele que não crê. Mas entenda que o chamado é do Senhor Jesus. É um convencimento eficaz no coração. É assim que Ele chama. Ele nos encontra antes mesmo. Ele nos chama para sermos dele, antes mesmo de que nós pudéssemos buscá-lo. É o Senhor quem nos chama para Ele. Ele nos encontra para sermos dele, sem que fizéssemos qualquer busca antecipada por Ele. O impressionante é a ação de Deus em meio a tudo isso. Se você prestar atenção em toda a passagem, desde o versículo 35, na verdade, Jesus chama os que são dele como lhe apraz. André e o outro discípulo ouvem o testemunho de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, e seguiram a Jesus. Pedro foi conduzido até Cristo por seu irmão André, e Filipe foi chamado imediata e pessoalmente pelo Senhor Jesus. São meios do Senhor agir, mas é Ele quem chama, sempre. E quem Ele chama, passa a segui-lo. E foi isso que aconteceu. Agora, na segunda parte do nosso texto, após seguir a Jesus, Filipe encontra outro Natanael, e ele testemunha a Natanael, versículo 45. Veja aí. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José.
Filipe encontrou Natanael. Perceberam o padrão? André creu, seguiu a Jesus e encontrou Simão. Filipe creu, recebeu o chamado, seguiu a Jesus e foi encontrar Natanael. Esse é o padrão do discípulo de Jesus Cristo. Natanael, que provavelmente é o apóstolo Bartolomeu, Mateus capítulo 10, versículo 3. Por que nós achamos isso? O nome Natanael não é encontrado nos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas não mencionam Natanael. Mas em cada lista dos apóstolos registrados em Mateus, Marcos e Lucas, o nome de Bartolomeu é visto, ele é citado junto ao de Filipe. Então é bem provável que Natanael e Bartolomeu sejam a mesma pessoa. Mas veja, primeiro ato de André ao ser chamado, seguir a Jesus, foi encontrar Pedro. E o primeiro ato de Filipe ao ser chamado, crer, seguir a Jesus, é encontrar Natanael. Irmãos, essa é a missão daqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus. Testemunhar a outros. Falar acerca do que vimos, ouvimos e testificamos. Levar pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. Fazer discípulos para Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Do contrário, irmãos, nós estamos falhando na nossa missão. Nós estamos falhando na nossa missão nesse mundo, se nós não vivemos para a glória de Deus e para fazer discípulos para o Senhor Jesus. Nós estamos falhando na nossa missão aqui nesse mundo. Se você não faz isso, isso é uma falha. Não é possível coexistir em uma alta apreciação de Jesus e uma língua inteiramente silenciosa acerca dele. O que Filipe testifica ao encontrar Natanael? Vejam aí, nós veremos agora que ao ser chamado por Jesus e passar a seguir Jesus, Filipe ele tem um grau de compreensão de Jesus pelo contato que ele tem com as Escrituras, e é isso que ele vai testemunhar a Natanael. Vejam aí, o que ele testemunha a Natanael? Filipe encontrou a Natanael, versículo 45, e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Natanael, Jesus o Nazareno, o filho de José. Natanael, Moisés escreveu acerca dele e os profetas se referiram acerca dele. Ele está aqui, é ele, é o Senhor Jesus. O que Filipe testifica é o que o próprio Senhor Jesus testifica acerca de si mesmo no capítulo 5, versículo 39 e 46. Se você abrir aí, você vai ler comigo. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Em Lucas 24, versículo 44, Jesus disse também: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Aí ele pega a divisão da Bíblia hebraica: na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, nos escritos. Filipe compreende Jesus por meio do conhecimento que ele tinha das Escrituras do Antigo Testamento. Filipe lia a Bíblia, lia as Escrituras do Antigo Testamento. É ele, porque Moisés e os profetas, irmãos, todo o Antigo Testamento apontava para ele. Cristo é visto nas páginas das Escrituras do Antigo Testamento, na lei, nos profetas, nos salmos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz isso: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas, ou lua nova, ou pelos sábados, porque tudo isso era a sombra de Cristo.
Tudo isso era sombra, as promessas, nos sacrifícios. Cristo estava lá, anunciado nas profecias, no sistema sacrificial, no tabernáculo, nos utensílios, nos sacerdotes, no sumo sacerdote, as festas, a Páscoa, o sábado, que eram tipos, sombras, símbolos. Cristo é a substância, Cristo é o cumprimento, Cristo é a realidade, Cristo é o antítipo, aquilo para o qual o tipo apontava. Ele é o profeta de quem Moisés escreveu. Ele é aquele que se assentaria no trono de Davi e reinaria para sempre. Ele é o sumo sacerdote superior segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o Emanuel de Isaías. Ele é o Cordeiro de Deus. É isso que o judeu não percebe até o dia de hoje. Ele lê, mas ele não vê. Filipe leu e Filipe viu. Mas ele viu quando ele foi chamado por Jesus. Ele viu quando Cristo chamou ele. Ao Filipe dizer filho de José, é provável que ainda ele no início, logo no início, como primeiros discípulos, não tivesse ainda um entendimento completo do nascimento virginal, da filiação divina de Cristo, que o evangelista no prólogo definiu muito bem e que Natanael vai testemunhar no versículo 49, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Mas também as pessoas eram conhecidas assim, referidas na época, como ele se refere a Jesus, ele é de Nazaré, da família de José. É nesse sentido. Mas ao encontrar Natanael, Filipe traz as boas novas. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem se referiram os profetas. Qual é a resposta de Natanael a Filipe, que é a terceira parte do nosso texto? Então, primeira parte, Jesus vai a Galiléia e chama Filipe. Segunda parte, após segui-lo, Filipe encontra Natanael e testemunha. Terceira parte do nosso texto, Natanael responde ao testemunho de Filipe. Vejamos a resposta de Natanael, versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Vejam a resposta de Natanael. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Foi isso que ele diz a Filipe. Jesus nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. Filipe aqui nada diz sobre o local de nascimento de Jesus, apenas quer dizer que ele vem de Nazaré, o nazareno. O comentarista e teólogo William Hendrickson, ele me chamou a atenção para algo muito importante aqui no texto, que é importante, isso está bem claro, é importante a gente preservar a ordem das palavras como elas estão no original, no texto original. Filipe começa a sentença, quando ele testemunha no versículo 45, com uma referência ao Messias. Achamos aquele de quem Moisés e os profetas se referiram. Ele começa com uma referência ao Messias, e a última palavra que Natanael ouve é Nazaré. Esses dois conceitos, Messias e Nazaré, soaram contraditórios ao ouvido de Natanael. Nazaré era um vilarejo da época, sem expressão, insignificante. Aliás, na época, muito mal visto. Muito mal visto. Por isso que Natanael não podia acreditar que alguém como Messias viesse de um lugar tão sem importância como Nazaré. Tão sem importância como Nazaré. Este é o ceticismo de Natanael. Este é o ceticismo de Natanael. O mais provável é que Natanael tenha tentado dizer assim: é possível que o Messias tenha vindo de Nazaré? Será que Moisés e os profetas previram que alguma coisa boa como o Messias viesse dessa cidade?
Veja o argumento de Filipe no versículo 46, na parte B ainda. Filipe não tenta responder Natanael a sua objeção cética com argumentos. Filipe não tenta refutá-lo para tentar silenciá-lo. Filipe não argumenta impositivamente para destruir a sua lógica, mas a resposta de Filipe é eficaz. Ele faz um convite. Filipe responde: vem e vê. Venha e veja. Converse com Jesus e as suas questões desaparecerão imediatamente. Natanael é convidado por Filipe a ir até Cristo. E aqui, irmãos, eu aprendo duas lições muito importantes a nós. Primeiro com Natanael e segundo com o próprio Filipe. Com Natanael, quantas pessoas recusam a ouvir uma palavra sua, um testemunho seu, receber uma Bíblia? Nós já passamos por isso aqui em Bento algumas vezes, rejeitar Bíblia, um presente, até mesmo atender um convite de vir à igreja por puro preconceito. Natanael tinha preconceito. Não é um conceito firmado com base em conhecimento, é um pré-conceito. É diferente. É um pré-conceito. Preconceitos que criaram contra a religião, contra o cristianismo, contra as doutrinas cristãs, seja em virtude da criação que tiveram, de testemunhos que tiveram, pelo que ouviram, sem ter vindo e visto. Isso é pré-conceito. Ou por puro ceticismo. Ceticismo. Fale de Cristo para alguém que é cego. Você já deve ter passado por essa experiência. Ele vai dizer: essa história é loucura. Deus, que se fez carne, que se fez homem e nasceu numa manjedoura de uma virgem, por um ato sobrenatural do Espírito Santo, e que depois morreu pelos pecados de um povo, ressuscitou ao terceiro dia, imortal, e está à direita de Deus hoje intercedendo por nós. Isso é loucura. O liberal vai dizer isso a você. Vai negar a encarnação, vai negar a ressurreição, vai negar os milagres de Cristo, a infalibilidade da Escritura. Quantos céticos em relação ao Evangelho, quantos eu já conversei, quantos já vi, quantos já li acerca disso? Você tem duas opções nesses casos. Você pode rebater, em algumas ocasiões utilizar-se de argumentos para quebrar a lógica, contra a lógica da pessoa, ou você pode dizer como Filipe: venha e veja. Vem e vê, você mesmo, experimente, porque se Cristo lhe chamar, se apresentar a você, você verá quem Ele é, mas venha e veja. E nisso eu aprendo com Filipe uma lição, irmãos. Às vezes, em boa parte das vezes, é tolice perder tempo com discussões que não levam a lugar algum. Não levam a lugar nenhum, não é eficaz. Tem cristãos que adoram, gostam de discutir por coisas tolas, coisas bobas. Discussões que não têm fim. Tem gente que gosta de discutir por coisas que é meninice. Não tem desejo de aprender, de crescer, de ouvir, mas é apenas discussão. Não gaste o seu tempo com isso. Seja sábio, seja sábia, identifique a situação. E às vezes você vai perceber que não adianta argumentar, você terá que dizer: venha e veja. Vem e vê.
como Filipe, prove você mesmo. E Natanael foi e viu que a sua ida não foi em vão. Não foi em vão, é a quarta parte do nosso texto, então, e última parte, dos versículos 47 a 51, é o encontro de Natanael com o Senhor Jesus. Então, recapitulando, primeira parte, Jesus vai para a Galileia e chama Filipe, versos 43 e 44. Segunda parte, versículo 45, após segui-lo, Filipe encontra Natanael e testemunha dele. Testemunha acerca de Jesus. Terceira parte, Natanael responde ao testemunho de Filipe e vai até o Senhor Jesus, que é o versículo 46. Agora então, o encontro de Jesus com Natanael, a última parte do nosso texto. Vejam aí, ao ver Natanael se aproximando, no versículo 47, Jesus diz duas coisas a seu respeito. Jesus faz duas afirmações a respeito de Natanael. Versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: primeiro, eis um verdadeiro israelita. Eis um verdadeiro israelita. É interessante a afirmação de Jesus. Me recorda as palavras de Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Paulo diz assim: nem todos os que são de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Não se enganem. Mas Jesus diz aqui a Natanael: eis um verdadeiro israelita. Natanael era alguém que aguardava a vinda do Messias. Aqui ele está cético. Preconceito com Nazaré, cético em relação a algumas coisas. Ceticismo pairando no seu pensamento. Mas era um descendente de Jacó que aguardava o Messias. E a segunda afirmação que Jesus fala acerca dele é: em quem não há dolo. Nele não há dolo. Dolos, que é a palavra utilizada aqui por João, era primeiramente utilizada para uma isca para capturar, e ela passou a significar depois, posteriormente, engano, fraude, astúcia. A tradução que nós distribuímos hoje, a NAA, traduz como fingimento. A NVI traduziu como falsidade. Mas é a palavra para engano. Alguns acham que ao dizer isso, e pelo versículo 51, que nós já vamos chegar lá, Jesus estava pensando no patriarca Jacó, que por um tempo da sua vida foi enganador, foi desonesto, se utilizou de artimanha e de astúcia para conseguir vantagens, era cheio de dolo. Jesus viu Natanael aproximar-se e viu que era um israelita, um descendente de Jacó, porém honesto, verdadeiro, em quem não existe engano, não existe fraude. Veja que Jesus não diz sem culpa, porque todos são culpados diante do Filho de Deus, mas não há dolo, sem dolo. Irmãos, este é o caráter, era o caráter do verdadeiro israelita, e este deve ser o caráter do verdadeiro crente. É esse em quem não há engano, em quem você pode confiar. Como é difícil, não deveria ser, em quem você pode confiar. Esse é o caráter do Filho de Deus. Jesus diz: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ao dizer isso acerca de Natanael, então inicia-se o diálogo entre Jesus e Natanael. Versículo 48, Natanael pergunta: de onde me conheces?
a Jesus. Ele deseja saber sinceramente. Filipe havia dito a Natanael quem era Jesus. Ele é aquele de quem Moisés escreveu e de quem os profetas se referiram. Talvez Natanael também tenha pensado que Filipe falou acerca dele para Jesus. Deu informações a seu respeito a Jesus. Mas ele pergunta sinceramente: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Jesus conhece o ser humano. Ele nos conhece. Jesus nos conhece. Não adianta, irmão, Jesus nos conhece. Não adianta haver dolo. Jesus nos conhece. É interessante que no Antigo Testamento esse termo tinha a sugestão de descanso, de segurança, mas o Talmud judaico, que é a coleção dos escritos judaicos, o Talmud encoraja as pessoas a meditarem à sombra das grandes árvores, refletindo nas Escrituras. Árvores estrondosas, as pessoas meditarem à sombra delas nas Escrituras. Natanael estava debaixo de uma árvore em seu particular, provavelmente meditando nas Escrituras do Antigo Testamento. E Natanael pergunta para Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus, conhecendo o ser humano, conhece as suas pressuposições, o ceticismo de Natanael, mas Jesus o viu, e Jesus demonstra a sua onisciência, o seu conhecimento sobrenatural, divino, perscrutador. E ele diz, aqui no versículo 48, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Jesus demonstra isso, e Natanael descobre pessoalmente que os olhos do Senhor estavam lá, mesmo quando ele estava só, no seu particular. Jesus estava vendo, ele estava lá. E esse homem cético que disse: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Agora ele diz, ao encontrar-se com Jesus, no versículo 49, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Conhecimento de Jesus sobre ele, sobre o seu particular, nessa hora, abriu a mente de Natanael, virou a chave do seu coração, e nessa hora convenceu Natanael. Veja a mudança que a conversão produz. Pode ser alguma coisa boa de lá? Para tu és o Filho de Deus, tu és o Rei. E este é o propósito do quarto evangelho, capítulo 20, versículo 31. 30 e 31, muitos sinais foram escritos. Esses foram escritos neste livro, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Este é o alvo do Evangelho segundo João. E é isso que a graça de Deus faz, irmãos. Encontra um cético, ela opera eficazmente, lhe concede a fé para que ele professe: este é o Filho de Deus, ele é o Rei a quem esperávamos. E aí Jesus responde no versículo 50: por que te disse, Natanael, que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Você creu porque eu te disse isso, Natanael, mas coisas muito maiores serão reveladas a você. Muito maiores. Aliás, no capítulo 2 já começa o primeiro milagre, que é um sinal que testifica que Ele é Deus. Ele transforma água em vinho.
Aí no versículo 51, Jesus acrescenta: em verdade vos digo, muita atenção nesse texto, irmãos, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Filho do Homem é uma referência que Jesus faz a si mesmo com base em Daniel capítulo 7. Você é um verdadeiro israelita, Natanael. Atenção, irmãos. Veja como João, o apóstolo, interpreta essa passagem. O que Deus fez para transformar a vida do patriarca Jacó? De Jacó para Israel, como príncipe lutasse com Deus. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú após enganá-lo, ele veio a uma cidade que ele foi chamar posteriormente de Betel, e à noite ele dormiu, deitou naquela cidade, num determinado local para dormir, e ele pegou uma pedra e fez de travesseiro essa pedra. E ele dormiu e ele sonhou. E em sonho Jacó viu os céus abertos e uma escada até os céus. E nessa escada anjos de Deus subiam e desciam por ela. Depois sua vida foi transformada. Ele passou a chamar-se Israel. Jesus disse para Natanael: você é um verdadeiro israelita. Eu, Natanael, sou a realidade para a qual aquela escada apontava. Eu sou a escada. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou a escada, Natanael. O que foi um sonho agora é realidade, porque Moisés escreveu na lei, versículo 45, e os profetas falaram acerca de mim. Quem crer nisso, quem crer em mim, o céu se abrirá e terás acesso ao trono do Pai, porque o Filho do Homem é o caminho. O Filho do Homem é o caminho para Deus, Ele é a ponte, Ele é a escada que nos religa com o Pai. Eu sou este, Natanael, e você verá isso. Muito aprendemos aqui, queridos, sobre quem é Jesus. Ele é o Verbo, Ele é o Deus eterno, Ele tem a vida em si mesmo. Nós vimos que Ele é o Cordeiro de Deus, mas Ele é a escada. Ele é a escada. O capítulo encerra-se dizendo que Ele é a verdadeira escada que faz ligação entre a terra e o céu, entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. A narrativa interpretada aqui, a escada de Jacó encontra o seu antítipo em Cristo, o cumprimento pleno em Cristo, a ponte que religa o céu e a terra, o homem com Deus. Aquele que por seu sangue nos reconcilia ao relacionamento com o Pai que foi quebrado pelo primeiro Adão. Preste atenção, muito importante isso. O nosso relacionamento com Deus foi quebrado por causa do primeiro Adão. Quando foi quebrado, Deus colocou um querubim para guardar a entrada no jardim e uma espada para que o ser humano não tivesse acesso à árvore da vida e ao jardim. Agora, com o segundo Adão, o Cordeiro de Deus, a escada, nós temos reconciliação com o Pai novamente. Jacó sonhou com a escada ligando o céu e a terra, mas em Cristo nós temos a religação plena. E Jesus diz: Natanael, eu sou a escada, eu estou aqui. Para concluir, queridos, dos versículos 35 a 51, foi assim que Jesus chamou os seus 5 primeiros discípulos. Todos eles ouviram um testemunho da verdade acerca de Jesus, e então seguiram o Senhor Jesus, que age e chama soberanamente como e a quem Ele quer. E a quem Ele quer. Hoje meditamos no chamado de Filipe e de Natanael. Jesus vai para Galiléia e chama Filipe. Após segui-lo, Filipe encontra Natanael e testemunha. Natanael
responde ao testemunho de Filipe e vai até Jesus. E Jesus encontra-se com Natanael, conhece Natanael e Natanael confessa que ele é o Filho de Deus. Ele é a escada do sonho de Jacó, aquele que nos religa ao trono do Pai. Irmãos, eu gostaria de encerrar com algumas aplicações aqui que eu entendo que são muito importantes para nós. Novamente, Cristo é quem chama os seus discípulos. É Ele quem chama. Ele deve ser o tudo na nossa vida. Você não estaria aqui, você não teria vida, você estaria perdido se não fosse esse chamado de Cristo eficaz no seu coração, dizendo por meio da pregação: segue-me. Foi quando você se curvou. E Ele deve ser para você, Ele é para nós como a escada de Jacó, que apontava para Ele, porque por meio dele nós temos acesso à presença do Pai, nós somos ligados ao trono de Deus, temos comunhão com o Pai, que envia os seus anjos para trabalhar, que são espíritos ministradores, ordenados por Deus para trabalhar em favor daqueles que haverão de herdar a salvação. Lembre disso, de quem você é e do que Deus fez na sua vida. Segundo lugar, mas esse Cristo que nos chama a assumir um compromisso verdadeiro com Ele. Um compromisso sincero de discípulo, que abre mão do que for preciso para segui-lo. Abra mão do que for necessário para seguir a Jesus. Sem sombra de dúvida, abra mão do que for necessário para seguir a Jesus, porque haverá uma recompensa eterna. Do contrário, não somos dignos dele. Não somos, não seremos. Mas também você foi chamado para ser um testemunho dele, uma testemunha dele, até o dia da sua morte. Até o dia da sua morte. Foi assim com os apóstolos, assim aconteceu com seus primeiros discípulos, que foram chamados para segui-lo. Que prazer você tem de seguir a Cristo? Qual é o prazer que você tem de estar diante dele, de cultuar a ele, de estar na casa, orando, na igreja, servindo a ele? Que necessidade você tem de falar dele para as pessoas? Eu queria fazer um desafio a você nessa noite. O primeiro desafio, eu já falei, renuncie o que for preciso por amor a Jesus. Segundo, testemunhe, como João Batista, como André, como Filipe, fazendo discípulos para Cristo, por meio da pregação da palavra de Cristo. E não perca tempo com discussões bobas, mas anuncie o Cordeiro. Ou como Filipe, venha e veja, venha e vê, mas fale, não se cale. Essa é a sua missão. Deus lhe deu uma vocação onde você está. Se você é uma dona de casa, um empresário, um motorista, um comerciante, seja onde Deus lhe colocou, é a sua vocação. Mas lá você tem uma missão que ela é macro. Ela está acima de tudo. É você falar do amor de Cristo, é testemunhar acerca dele. Por isso que Deus lhe deu isso. Por isso que Deus colocou você lá. Não é simplesmente para você ter um bom emprego, uma boa casa, uma boa família. Não é. Quem pensa assim está profundamente equivocado. É a sua missão. E para encerrar, aqueles que me assistem talvez pelo nosso canal, que não conhecem o Senhor Jesus, Cristo conhece você. Se você está aqui ou me assistindo pela internet e andou muito tempo cético quanto a Cristo, hoje, ouvindo essa palavra, pode ser o dia da sua vida, o seu encontro com Cristo,
Ele pode mudar a sua história, lhe reconciliar com o Pai, lhe religar com o Deus eterno, lhe dar vida eterna, se você crer que Ele morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou o terceiro dia para lhe dar a vida eterna. Se você crer, Maria não é medianeira, nem os santos católicos. É Ele, é Cristo, a escada que nos religa com o Pai. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, e você terá a vida eterna, a vida plena. Coisas maiores você verá. Coisas maiores você verá. Que Deus abençoe a sua vida. Ficamos de pé.